Vaza Toga confirma que o Alexandre de Moraes manobrou para retaliar o X via STF, porque a rede social, depois da eleição de 2022, passou a discordar das solicitações do então presidente do TSE, o Moraes, que extrapolavam os termos do acordo estabelecido entre as partes, TSE e X, para o período eleitoral. Então, pelo acordo, o TSE sinalizava postagens avaliadas como mentirosas ou discursos de ódio e recomendava a representantes do X a exclusão de cada uma. Então, passou o período eleitoral, o X não quis atender ao pedido, aí o Moraes ficou irritado e mandou a seguinte mensagem, abro aspas, então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou tirar do ar sob pena de multa. Fecho aspas. Olha, vamos deixar na tela mais um segundo para todo mundo entender. O X recusou ali atender ao pedido, falou, vamos endurecer, prepara relatório, manda lá para o inquérito das fake news, que corre no STF, vamos mandar tirar aquelas postagens que eles não estavam gostando, sob pena de multa. Então era isso que dizia a mensagem do Moraes, de 17 de março de 2023, revelada pela Folha nessa quarta, 4 de setembro de 2024, 5 dias depois agora da decisão do ministro de suspender o X no Brasil. Então, abro aspas para aquilo que foi respondido ao Moraes. Na verdade, que foi encaminhado pelo interlocutor do Moraes num grupo de integrantes de assessores no TSE. Aspas, resolvido, vamos caprichar no relatório para esse fim. Fecho aspas. Foi assim que se prontificou o juiz auxiliar do ministro no TSE, o Marco Antônio Vargas, ao encaminhar a ordem do chefe pelo WhatsApp a integrantes dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que eu vou chamar aqui de AED, órgão criado no mesmo tribunal e sempre alvo de críticas do nosso Carlos Graev, que já está assim, apareceu o AED, quase um Aedes aegypti. O Graev já está batendo palma para matar o mosquito. Naquele dia mais cedo, um desses integrantes do AED, o Frederico Alvim, já havia alertado o Vargas, esse juiz auxiliar do Moraes no TSE, que a saída mais fácil para conseguir que o X passasse a excluir o tipo de publicação citada por ele, aspas, seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente. Defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente Lula empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Fecho aspas. Quer dizer, já se sabia no TSE que seria necessário extrapolar o acordo pré-estabelecido. E a postagem citada pelo Vargas, assessor do Moraes, havia sido feita por uma mulher, no contexto da soltura de presos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Vamos analisar aqui qual foi essa postagem alvo do Moraes. Aspas. Foi o Tribunal Internacional. O Mula, Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade, prisões, entre parênteses, prisões ilegais, tortura, campos de concentração, mortes, etc. Fecha aspas. Era o que dizia um trecho da postagem. Só que os presos, como a gente sabe, haviam sido soltos pelo próprio Moraes. Quer dizer, uma postagem com um conteúdo ali de desinformação, aquela narrativa de teoria da conspiração, de WhatsApp, etc. Então o Alvim, esse assessor lá do AED no TSE, marcou naquele mesmo dia, para meio-dia, uma reunião com um representante do X na América Latina, o Hugo Rodrigues, e uma pessoa lá de nome Adela. Abro aspas para aquilo que esse Alvim falou para o Vargas, o juiz auxiliar do Moraes. Vocês vão ver aí na tela. Vou tentar o seguinte nessa ordem de preferência. 1. Que removam o conteúdo e se comprometam a remover outros semelhantes, sempre que acionarmos pelo sistema de alertas. Ou 2. Que ao menos removam esse imediatamente, quer dizer, aquela postagem da mulher, enquanto discutimos ajustes nas políticas, numa reunião com o senhor. Ele estava mandando mensagem ali para o Vargas. Então, fecho aspas aí. Era a estratégia do Alvim para a reunião com o representante do X, para tentar, vocês estão entendendo? Afrouxar a política que já existia, que era uma política para o período eleitoral, porque já tinha passado a eleição. Então não cobria mais. E aí o auxiliar do Moraes, o Vargas, respondeu, perfeito. Só que o X não caiu na conversa deles. O representante da plataforma, segundo o relato posterior do Alvim ao Vargas, deixou claro que fora do período eleitoral as regras a serem seguidas seriam as gerais, sem tratamento específico para o TSE ou para publicações como aquela enviada pelo juiz auxiliar, a da mulher. Abro aspas. Isso o Alvim falando. Com a entrada do Elon Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade.
Fecha aspas. Escreveu aí o Alvin. Trocando em miúdos, ele continua. Pode colocar a próxima, produção. Abro aspas aí para o Alvin de novo. Trocando em miúdos, uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber uma moderação. A moderação só ocorre quando houver discurso violento, discurso de ódio e cogitação de alguma espécie mais palpável de dano, incitação de um ato de depredação ou coisa do tipo. Com o detalhe de que o risco à democracia, por não ser tangível, não entra nesse conceito. Fecha aspas. Então isso foi a explicação desse mesmo integrante do AED, do TSE, o Alvin, ao Vargas, sobre a postura do X. Postura que, como o Graeve escreveu hoje no Antagonista, tinha uma lógica. Quer dizer, havia um acordo para o período eleitoral, fora dele valia a regra geral, que está alinhada ali ao conceito americano de liberdade de expressão, certo, Greg? Expressão, exato. Nesse conceito americano, você tenta proteger as pessoas de uma fala que produz o tal do perigo claro e imediato. É um velho exemplo de alguém gritar fogo no teatro lotado. Vai ter correria, as pessoas vão se atropelar, tal. Só nesses casos você restringe a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Agora, a concepção brasileira ou xandônica, né, de restrição à liberdade de expressão é muito mais ampla. Pois é, e aí tem um momento curioso dessa conversa, tá tudo lá com a cronologia no Antagonista, no meu artigo, do Graeb, na nossa matéria a respeito, é que o Alvin explica para o Vargas que o X decidiu que essas questões relativas ao conteúdo, se é verdade, se é mentira, etc., quer dizer, o combate à desinformação seria feito por meio de notas da comunidade. Pondé usa o X, conhece ali as notas da comunidade, quer dizer, uma postagem que é classificada pelos próprios usuários como desinformação, vai se formando um volume de denúncias ali, e daqui a pouco o X coloca um resuminho com as informações que estão sendo sonegadas e links para as matérias correspondentes. Então a postagem fica ali classificada e você tem uma refutação associada a ela. Então o Alvin disse para o Vargas essa política. Nós não censuramos a do X, nós não censuramos, não tiramos do ar conteúdos que alguém considere mentira, etc. Nós tratamos assim. Nós só podemos tirar do ar aquilo que envolve a segurança das pessoas. Então, se o cara disser que vai botar uma bomba não sei aonde, essas questões mais envolvendo a segurança física das pessoas. Então, assim, para eu resumir na minha análise, o X com a autocontenção implementou um recurso colaborativo e diverso da censura para minimizar esse eventual efeito negativo dos conteúdos específicos que falseiam a realidade. Enquanto o Moraes, sem autocontenção, que ele não tem, extrapolou o acordo eleitoral do TSE com a plataforma, manobrou para retaliar o X no inquérito do STF, em que ele já extrapola há 5 anos o devido processo legal, impôs a suspensão de perfis inteiros, que a gente considera censura, determinou multa e ameaçou de prisão a representante da empresa, Raquel, em caso de desobediência, e diante da recusa de indicação de outra representante a ser alvo de novas sanções, que é um ponto aí que está sendo bastante debatido, extrapolou mais ainda, suspendendo o acesso de 20 milhões de brasileiros a seus perfis e bloqueando contas da Starlink, uma outra empresa ligada ao dono do X, o Elon Musk, mas com acionistas distintos. Eu já vou voltar aqui a essa cronologia e a minha análise, mas eu queria saber do Pondé o que ele acha disso tudo. É claro que é um tema aí bastante espinhoso e que hoje teve algumas revelações que, enfim, reforçam um pouco as nossas críticas aqui. Não, assim... Mas fique à vontade. Eu já falei algumas vezes disso na coluna da Folha, né? E eu vejo como um momento bastante infeliz da relação com os poderes no Brasil, né? Quando você fala que não tem limite, se referindo ao juiz e tal, a gente sabe aquele conceito clássico da ciência política que em inglês é accountability, né? Que o poder sempre tem que ser checado de alguma forma. Fiscalizado. Aqui no Brasil não existe checagem de poder nenhum. No caso institucional, seria o Senado a checar o STF. Exatamente. E não acontece porque os poderes se fundem nos cafés da manhã, como você citou, nas happy hours e tal. E tem muito rabo preso, medo de retaliação com a caneta do juiz. Então, o juiz pode acabar com você a qualquer momento, né?
Então, mas eu acho que, além disso, um ponto importante a ser pautado aqui é que você tem aqui uma discussão que você aí descreveu, em grande parte, entre instâncias de poder, Sim. uma poder institucional brasileiro, Tribunal, Supremo, TSE, tudo. Do outro lado, uma instância que se refere a uma empresa de um sujeito extremamente bilionário, poderoso, que, seja lá por quê, resolveu entrar em questões políticas, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. Né? Mas, do ponto de vista nosso, brasileiro, e eu acho muito incrível, porque um monte de gente... Aí você vê de novo o crivo contra Israel, vota no Boulos, não vai à churrascaria. Né? Então você acrescenta... Endossa tudo que o Moraes faz contra os Endossa bolsonaristas. tudo que o Moraes faz. É um quarto item desse pacotão. Só faltava ser do lado de fora da churrascaria com cartaz. Então, não dá ideia, né? Então, assim, o que acontece? O que a gente vê? A gente vê que tem uma parte do que eu costumo chamar de inteligência pública que contém jornalistas, professores, intelectuais, artistas, todo esse grupo que trabalha de alguma forma com a palavra pública, que faz esse caminho e na hora dessa discussão também fecha com o que o Moraes faz sempre. Quando, na verdade, o que aconteceu com esses 20 milhões que você falou aí, o que aconteceu é que a gente ficou sem o X. Exatamente. É censura. Que é gravíssimo. Do ponto de vista imediato, é censura. Quer dizer, e porque, mesmo que eu saia fora de toda a discussão entre eles dois, o juiz resolveu que porque, pelo entendimento dele, ou pelas intenções dele, ou que ele foi, ou porque a forma que ele enxerga a lei, sei lá, independente disso tudo, ele simplesmente tirou o X dos brasileiros. E é incrível como um monte de gente que devia olhar isso como uma forma de cerceamento à liberdade de expressão. E olha que eu nem sou um super amante de redes sociais, não é essa a minha questão, mas sem dúvida nenhuma, as redes sociais hoje elas são uma ágora e como toda ágora vai para o bem e para o mal, Claro. para todos os lados. Claro. Então eu acho o fim da picada. Não tem accountability, não tem fiscalização, não tem checagem de poder e isso é uma rota perigosa. Exatamente. Aliás, eu publiquei uma matéria hoje, com informações mesmo, não é nem análise, que se chama Suspensão do X, profissionais reclamam da perda da comunidade científica da rede. E eu peguei várias declarações de médicos, de economistas, de empresários, de profissionais do mundo do esporte, inclusive, que estão sendo feitas no Threads. E não estou aqui para analisar a posição política, o que eles acham a respeito de cada decisão, mas o fato objetivo. O que cada brasileiro, que não tem nada a ver com o imbróglio original, perdeu com a falta de acesso a uma ferramenta útil de trabalho. Então, a médica Luciana Haddad, por exemplo, da USP, escreveu assim: como reconstruir aqui a comunidade científica que levei anos para desenvolver no X. Lá eu acompanhava os maiores pesquisadores do mundo. Será que eles também estão por aqui? E aí você tem um monte de gente ali endossando, concordando, a produção colocou aí na tela, e revelando isso que eu já vinha apontando, né, Graeb, em artigo e aqui no Papo Antagonista, que o Moraes e a primeira turma do STF, onde estão os indicados do Lula, pode voltar para mim, produção? Eles impediram a gente de acessar a nossa lista de contatos, as pessoas que a gente acompanha para o nosso trabalho, o nosso conteúdo, Pondé. Quer dizer, se nós aqui que somos jornalistas, que escrevemos, somos autores, colunistas, etc., quisermos organizar um livro pegando o nosso histórico de publicações armazenadas no X como um banco de dados, nós não temos acesso pela lei. É claro que tem muita gente aí dando volta no que foi decidido, ou que não parece ter sido decidido, aproveitando as margens, tem questões tecnológicas também, atraso de operadora para fechar, caminho, etc. Mas, assim, pela decisão, nós não temos acesso ao nosso próprio histórico de conteúdo construído ao longo de 16 anos. Fora essa perda daquela que acabou se tornando a ferramenta mais ágil de monitoramento de informações e novidades locais, nacionais e internacionais. Então, voltando aqui à matéria de hoje da Folha, nesse escândalo que a gente batizou de vaza-toga, toda essa escalada de truculência do Moraes, tudo isso aconteceu, agora fica claro, porque lá atrás, uma tiazona do zap do bolsonarismo aloprado atribuiu uma decisão do Moraes de soltar os presos do 8/1, que foi noticiada em toda a imprensa,
a um tribunal internacional que teria acusado o ministro e o governo Lula de crimes contra a humanidade. Esse tipo de coisa que se desfaz na poeira do tempo rapidamente. A pessoa na hora fala, não, saiu essa decisão, foi um tribunal internacional que fez isso. Aí depois vem lá todas as notícias, todos os comentários a respeito. Fica num grupo de WhatsApp, daqui a pouco as pessoas já sabem que não foi assim. Mas o Moraes, ele queria, na hora, que tirasse do ar, etc. Aí o X não quis, porque não era período eleitoral. Então manda lá pro meu inquérito. Aí começa toda uma nova série de abusos. E qual será que foi o alcance, né, dessa postagem? Será que foi uma coisa que atingiu milhões e milhões? Duvido. Provavelmente não, né? Pois é. Exatamente. Aí eu estava comentando, Pondé, que nada mais idiota do que tentar neutralizar a idiotice humana por decreto. Ninguém consegue. Pois é. Lembra Seja por decreto ou sem decreto. O Nelson Rodrigues falava, né, de como os idiotas se multiplicam, etc. Isso acontece também nas redes sociais. Descobriram que a maioria na democracia. O Nelson ele tinha frases muito saborosas. E nada mais típico, como a gente acabou de falar da Venezuela, de regimes autoritários do que falar em risco a democracia para justificar a censura e repressão. Então, assim, o último ponto que eu queria lembrar a respeito desse assunto é o seguinte: quem, e acho que vocês estão juntos aí em boa parte disso, quem, como antagonista, como a Cruzoé, como eu, vigiou os governos do PT, e você fez muitas críticas aos governos do PT, todos nós fomos achincalhados pelos maves petistas, militantes ali do movimento e ambientes sociais que eles criaram, pelos blogs sujos petistas. Quem vigiou fez o mesmo, como nós fizemos. O governo Bolsonaro foi achincalhado pela tropa virtual do Carluxo, pelos blogueiros de crachá, etc. Chamados de comunistas. Exatamente. Se a gente quiser processar algum deles, etc., como qualquer outro cidadão, a gente tem que acionar o advogado tem que identificar o autor daquilo que a gente considera ter sido uma injúria, uma calúnia, uma difamação, etc. Tem que entrar com um processo, no devido processo legal, e lá na frente, geralmente, o que vai acontecer é ou a justiça decidir por um direito de resposta, por uma retratação, por uma indenização por danos morais, no máximo, e nem é o que a gente pede, uma remoção da postagem específica. Nunca derrubada do perfil inteiro, você calar a pessoa, ainda mais de outras 20 milhões de pessoas. Então, assim, o Moraes, ele não aceitou ser contrariado em seus abusos, que queria extrapolar o acordo eleitoral, e ele não suporta os ataques que todos nós suportamos. Bem-vindo ao clube, Moraes. Então, essa é a questão. Quem está acostumado a arriscar e dizer o que pensa e não vai para dentro do consórcio, como se fala, acaba apanhando. Eu também já apanhei milhares de vezes. Pediram minha cabeça já várias vezes. Ele é intocável. Eu acho que, às vezes, sabe, quando você tem muito poder institucional, isso é muito perigoso. A filosofia sabe disso há muito tempo. Né? O risco que é quando você acumula muito poder, é muito difícil alguém resistir a isso. Agora, a verdade é que sim, a gente agora está, como é o grupo? Turquemenistão, China, Coreia do Norte, Venezuela. Rússia. Só países assim que despontam para uma defesa da democracia bastante clara, né? Está sendo irônico. Então, essa fala de que tudo... Hoje a defesa da democracia, essa frase, esse argumento, que aliás o Lula usou para ganhar a eleição, né? Naquele momento que está todo mundo extremamente chocado com o Bolsonaro, aquele horrível comportamento dele durante a pandemia, né? De uma falta de empatia monstruosa, com as pessoas que estavam morrendo e perdendo familiares. Agora, ai de quem criticasse, era alvo da militância, é isso que eu falei. Claro, era xingado, eliminado, né? Então, assim, virtual. É o mesmo tipo de comportamento, Agora, eu acho especialmente, talvez porque já da universidade, já da mídia, da imprensa, eu me bato muito com o fato de tantos colegas aderirem a isso. Acharem que tem que meter a mão, tem que regular, tem que controlar, o Moraes está certo, quem tem que tirar o X do ar. Cara, que absurdo isso para quem trabalha com a palavra pública, é uma vergonha. É a maior vergonha dos últimos tempos. A gente tem falado sobre isso todos os dias, que profissionais da comunicação estejam legitimando censura, né? Derrubada de perfis inteiros, impedimento prévio
de que as pessoas se manifestem sem que elas estejam denunciadas, sem que elas estejam condenadas e, obviamente, sem que elas estejam presas. Porque se tivesse processo legal e tal, com uma condenação, e a pessoa estivesse presa, ela nem ia tuitar. Claro. Mas eles querem fazer isso do nada, sem que haja qualquer tipo Talvez de processo. se fosse do PCC, tuitasse. É a mordaça preventiva, o pessoal né? tá fazendo graça, né? Que você tá com o X bloqueado e se você abusar demais, você pode ir pra cadeia onde você pode usar o celular à vontade, né? Essas são as piadas. Então, é isso aí. Não, eu queria chamar a atenção para dois lugares comuns, assim, que rolam o tempo todo por aí. Primeiro, que o X só serve para zoeira e para discurso de ódio. Você fez a matéria hoje mostrando que isso é uma farsa, não é verdade. Claro. Tem um monte de coisa legal que acontece dentro do X, tem um monte de troca de informação relevante que acontece dentro do X. Eu sigo um monte de perfis de acadêmico, de jornalista, né, de gente que pensa e que põe lá informação importante. Então, isto é falso, né, que o X é só um bueiro pro que existe de pior na humanidade. Outra ideia falsa que essa matéria da Folha ajudou a desmontar hoje, que a comunicação da justiça brasileira com o Twitter encontrava do lado do X, perdão, né, uma coisa arbitrária, totalmente tomada pelas vontades ou pelos caprichos do Elon Musk. Não! Quem quis enfiar umas regras diferentes ali foi o Alexandre de Moraes. O X estava seguindo o que estava combinado. Exatamente. Durante as eleições nós fazemos assim. E fora das eleições nós temos uma lógica que nós seguimos para curadoria de conteúdo, né? Exatamente. A gente não tira conteúdo só porque ele é feio ou porque ele é grosso. A gente tira se tiver um risco concreto de incitação ou de violência que está sendo induzido por ali. A gente não tira conteúdo se for só por ofensa à honra, porque não cabe a nós. Isso está dito também. Tá dito, tutelar a honra. Não cabe a nós tutelar a honra dos outros. Os outros é que sabem se tiveram a honra ofendida ou não. Exato. Você tem um grau de tolerância para as ofensas, eu tenho outro, você tem outro. Cada um decide qual é o momento em que tem que entrar na justiça, né? Isso. Então, é absolutamente razoável, sensato aquilo que o X estava fazendo. Quem não foi sensato e quem usou de um artifício foi o Alexandre de Moraes. E mais uma vez, né, esse jogo perigoso entre TSE e STF. Muito. Tem hora que o STF usa o TSE como força policial, porque tem o AED que pode investigar, e nesse caso, o STF foi usado para fazer uma pressão, uma chantagem. Eu vou multar, eu vou mandar tirar pelo STF. Então, o Alexandre de Moraes estava com todas as armas, todas as cartas na mão. Exatamente. É absurdo isso. É a concentração de poder, né? O Pondé falou, no meu artigo estava falando que quando gente assim como o Moraes concentra poder, os riscos às liberdades de todos se tornam tangíveis, né? Eu fiz uma ironia porque o próprio Alvim, do AED, do TSE, ao relatar para o Vargas, assessor do Moraes, a posição do X, falou, olha, eles não tratam esse risco à democracia porque é uma coisa que é intangível. Qualquer um pode alegar isso. Então isso não é motivo para retirada de uma postagem. O motivo Maduro alega algo isso. objetivo. O Maduro alega isso, mostrando, nós temos mostrado o vídeo dele aqui, ele mostra a Constituição do país, num livrinho miniatura que ele tem, e fica até ainda mais ridículo, né? Porque é um livreto, um quadradinho desse tamanho. Ele pega assim, lá a Constituição da Venezuela e tal, para justificar a censura, para justificar a repressão. Ele que suspendeu lá o X durante 10 dias, né? Nós mostramos, inclusive, na ocasião. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. O Greve estava falando que ele muda o Moraes de capa, né? Agora é TSE. Não, TSE eles não querem? Então manda pro STF que eu resolvo daqui. E tudo sem ofício, né? Porque ele disse que se auto-oficiar seria esquizofrênico. Então, eu estava pensando nessa caneca aqui, ó. Pode mostrar, produção. Isso aí mesmo. Tem um lado que é o antagonista, tem outro lado que é a Cruzoé. Então a gente muda de programa aqui, faz uma coisa para Cruzoé, a gente muda o lado aqui da caneca. É isso que o Moraes faz, assim, só que na esfera pública, cargos diferentes, e para o mesmo episódio. Não, por aqui não dá? Então vamos por aqui.
Quer dizer, tudo errado, né? E vamos ver as reações agora do Elon Musk, dono do X, a esse novo episódio da Vaza Toga. Ele chamou o ministro do Supremo de canalha. Claro que o Musk tem esse jeito aí, alopradão, reacionário também. Ele afirmou que Moraes é um criminoso fazendo cosplay de juiz e que o ministro vai acabar na cadeia por seus muitos crimes. Daí as declarações dele nos prints que vocês estão vendo em inglês. Em outra publicação, Musk criticou a decisão do Moraes de bloquear contas bancárias e ativos financeiros da Starlink no Brasil. Aspas. Não há qualquer base legal para isso. A Starlink é uma empresa diferente, com acionistas diferentes. Moraes, o charlatão de toga, não consegue nem citar uma lei que a Starlink tenha infringido. Fecho aspas. Alguém quer fazer aí um comentário final? Senhor? Não, eu queria dizer que, assim, que é um comentário também muito comum que se escuta. Se você põe em dúvida esse processo todo de censura do X, você é a favor do bilionário? Exatamente. Mas eu acho que a militância política precisa de uma certa regressão para você fazer. Mas assim, não, você é a favor do bilionário? Como assim, a favor do bilionário? O cara é bilionário, eu não sou, a gente não se comunica ontologicamente. Né? Então, assim, não é isso, é que a censura é concreta aqui. A gente perdeu um monte de coisa, um monte de gente perdeu. E como você estava falando, o exemplo da cientista daí. Isso. Então, assim, não, você é a favor do bilionário, você é contra a autonomia do país. Parece aquelas falas dos anos 60, sabe? De republiquetas da banana, que se falava da América Latina. É um momento triste que a gente está passando. Exatamente. Isso vem de uma fulanização exacerbada, né, Pondé? Porque se perdeu no debate público o senso de princípios e critérios. Quer dizer, é nós contra eles. Se é contra a pessoa que eu não gosto, se a pessoa tem um rançozinho, o Elon Musk é aliado do Bolsonaro, é do Trump e tal. Geralmente eles não se repudiam muito a aliança com o Putin, então, mas se tá junto com o Bolsonaro e Trump, então é detestável, então tem que ser alvo de todas as censuras. E parece que a decisão do Moraes, avalizada pela primeira turma, é um super castigo para o Musk. O Musk continua usando a rede social dele, ele continua bilionário, ele continua livre. Nós, 22 milhões de brasileiros, é que estamos sem o X, sem o mecanismo de trabalho, sem o nosso histórico de contatos, de conteúdos, etc. Então, é uma filonização idiota. A gente tem que resgatar essa importância do debate público se fundar em princípios. Diga, Greg. Não, você vai dizer que o Musk continua, inclusive, sacaneando o Alexandre de Moraes lá, alegremente. Exatamente.